Foi um desafio resenhar A Mulher do Mágico, novo lançamento da Comic Zone, pelo seguinte, porque em uma leitura mais rasa e mais rápida, a tendência da maioria das pessoas vai ser julgar esse quadrinho como algo muito cabeça, muito inteligível, assim. E na verdade, quando você se debruça sobre a leitura, quando você pensa sobre o que acabou de ler, você se dá conta que, na verdade, esse quadrinho tem uma força muito grande. Tá? Ele é uma adaptação de um romance do escritor americano Jeremy Charyn, feita pelo ilustrador francês François Bouc. Essa dupla já trabalhou em diversos títulos, dois deles já lançados pela Comic Zone, Boca do Diabo e o Little Tulip. Boca do Diabo eu não tenho, tá? E aqui vai um elogio para a Comic Zone. Esses cuidados que fazem alegria, tá? Pequenos cuidados, por exemplo, a mesma identidade visual do material, tá? Isso é uma beleza, uma beleza. O que a gente tem aqui é a história de um mágico que se relaciona com a mãe e a filha dessa mãe, uma pré-adolescente chamada Rita. Esse material foi publicado originalmente em 1986 na França, é considerado um clássico dos quadrinhos franceses e tal. E quando você começa a ler aqui, você vai mergulhando em uma relação que, aos olhos do Edmond, que é o mágico, é uma relação super boa, onde ele dá vazão aos seus desejos e fantasias sexuais, mas aos olhos das duas mulheres, a mãe e a filha, e aos olhos do leitor também se revela claramente uma relação de abuso e de assédio, tá? Enquanto a menina, a Rita, ela é uma pré-adolescente, o Edmond, ele pega as duas e vai fazer as suas turnês europeias apresentando seus números de mágica. Ele começa uma relação com a mãe, uma relação profissional, sexual, em vários aspectos, pessoal, em vários aspectos, tá? Enquanto ele espera a menina chegar à maioridade. Lá no Rio Grande do Sul, quando eu era adolescente, acontecia muito isso. O pessoal mais velho, assim, mais velho não, mas o cara de 20 anos se apaixonava pela garota de 14 e o pessoal falava que ele estava pegando para criar, tá? Um termo totalmente errado já naquela época e mais errado ainda esse ano. Então o que o Edmond faz aqui? Ele pega a Rita para criar, ele começa a entrar na cabeça dessa garota até ela chegar à maturidade, daí quando chega à maturidade, casa e começa a ter efetivamente um relacionamento sexual e pessoal com ela. Mas tudo isso baseado em muito abuso mental aqui, mental. Então, graficamente, o François Bouc, ele usa um recurso aqui que é o surrealismo para contar uma história onde a realidade não é algo muito agradável de se ver. Isso se traduz através de ilustrações simplesmente incríveis. Tá? Eu estou colocando algumas aí na tela que exemplificam o quanto ele usa esse traço que une elementos da realidade com uma característica mais cartunesca que ele iria aprimorar nos anos seguintes. Ele usa isso para contar essa história de maneira muito eficaz. A arte de A Mulher do Mágico, ela é irrepreensível. Tá? O material ele é dividido em 4 capítulos, onde a gente acompanha este relacionamento e o crescimento, a passagem do tempo de todos os personagens e como isso vai afetando tudo isso que aconteceu no início da HQ e durante toda a HQ vai afetando todos eles até as suas idades adultas. Até chegar na Rita aqui, já adulta, onde ela vai para Nova York para sair desse ambiente viciado, se afasta do Edmond, tenta viver uma vida própria, mas daí percebe que todos esses abusos que ela foi submetida durante a sua infância e pré-adolescência cobram um preço muito alto na idade adulta. Esse quadrinho tem uma virada, quando vai para Nova York, uma virada meio surpreendente, assim, te pega de jeito, vai por um outro caminho aqui. Ele quebra as pernas da gente, assim, por usar esse recurso artístico do surrealismo para contar algo extremamente realista e, infelizmente, ainda atual.
que é essa questão do assédio, do abuso, da imposição da figura masculina sobre figuras femininas mais frágeis, independente da idade, seja por relações de autoridade, por relações de necessidade, por mau caráter desses caras, enfim. É um quadrinho que saiu em 86, há quase 40 anos, mas segue muito, muito e muito atual, tá? A parte final, ela vai por uma espécie de realismo fantástico, assim, explorando mais esse lado da magia e tal, e fecha de uma maneira agridoce o quadrinho aqui, tá? É, cara, uma leitura muito forte, não é uma leitura para qualquer pessoa, e não pelo tema em si, mas sim pelo fato de que tanto o Jérôme Charin quanto o François Buque, eles não facilitam, o roteiro não é fácil, entendeu? O roteiro não fica em uma camada superficial, você tem que usar a sua cabeça para entender o que está acontecendo aqui. E quando você consegue fazer isso, você vê o quão brilhante foi o trabalho dessa dupla em A Mulher do Mágico. Como eu disse, não é um quadrinho para qualquer um, se você está acostumado a ler esses quadrinhos feitos em linha de montagem da Marvel e da DC, que não tem nenhum problema, entendeu? Mas isso aqui é muito mais denso, muito mais sombrio e muito mais elaborado do que uma série de super-heróis, tá? Edição da Comic Zone, como sempre, com o padrão gráfico e o bom gosto estético que a editora tem. É um formato europeu, grandão, capa, contracapa, quarta capa, né? Aqui tem lindas guardas, tá? O papel é um couché de altíssima gramatura, tá? O material teve tradução da Flávia Jacobian. Ele tem cerca de 90 páginas. Cada abertura de capítulo tem uma ilustração específica aqui. Cara, muito bom esse quadrinho. E forma daí esta coleção com Little Tulip e Boca do Diabo. Boca do Diabo, eu quero ver se eu consigo. Aqui em Floripa tem no sebo, mas tá um pouco caro, tá? Quero ver se eu faço um brick lá com o pessoal. E existe um quarto quadrinho feito pelo François Buque e pelo Jérôme Charin, chamado New York Cannibals, que a Comic Zone já sinalizou que vai publicar no Brasil também, não sei se esse ano ou no ano que vem, acho que só em 2025. Cara, quadrinho que faz pensar, quadrinho que exige do leitor uma parada, usar os seus neurônios para entender o que está acontecendo. Como disse, não é um quadrinho indicado para quem está acostumado a ler Homem-Aranha e Super-Homem, entendeu? Porque precisa usar um pouquinho mais a sua cabeça para entender o que está acontecendo aqui. Mas se você entrar, se você tiver essa capacidade, se você conseguir mergulhar no que o Buque e o Charin contam aqui, você tem uma história perturbadora, atual e infelizmente que explora, infelizmente, um tema ainda recorrente e que duvido que vai deixar de existir, infelizmente, tá? Essa questão do machismo, essa relação dos homens com as mulheres, essa relação doentia que muitos homens têm com as mulheres. Baita título, parabéns ao Thiago e ao Ferrez por essa publicação, adorei, recomendo, vá atrás, muito bom, e recomendo que você vá atrás, inclusive, dos demais títulos da Comic Zone, que tem um catálogo muito legal e que foge do padrão do que a gente vê, no geral, na enxurrada de lançamentos que a gente tem, publicações que a gente tem aqui no Brasil, tá? Era isso, comenta, inscreva-se, dá like no canal, espero que você vá atrás desse quadrinho, ele é bem legal, indicado para o público adulto, com uma carga inerente de erotismo aqui. Se você não gosta de super-heróis, de quadrinhos, talvez se interesse por este aqui, vale a pena, e é uma bela peça estética, né? Convenhamos. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.